Olá pessoal, hoje na nossa aula de projeto e desenvolvimento de software eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre os diagramas da UML. E hoje eu vou mostrar por meio de um exemplo. Tá? Então a gente vai ver primeiro um documento de requisitos, tendo a descrição de cada requisito funcional e não funcional. E em seguida eu vou apresentar para vocês os diagramas da UML, né? Os principais: diagrama de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de atividades e o diagrama de sequências. Então vamos lá. Então hoje nós vamos dar uma olhada nesse sistema, no documento de requisitos desse sistema chamado Cyclove. O nome não é muito bom, mas poderia ser pior, né? Então vamos ver aqui a gente tem um índice, vamos ver a introdução dele, né? Então, eu vou ler para vocês, né? Esse documento apresenta a especificação de requisitos para um sistema de encontros virtuais, Cyclove, né? Em busca do amor. Nesse sistema, usuários realizam o cadastro de seu perfil e podem visualizar os demais perfis. Os perfis exibidos para os usuários são selecionados de acordo com o cadastro de seu perfil. Ao visualizar um determinado perfil, o usuário pode escolher uma dentre duas opções, curtir ou pular. Caso dois usuários curtam seus perfis, o sistema informa a ocorrência de um evento denominado match e envia os contatos de telefone para que os usuários possam conversar melhor. Interessante, né? Caso vocês acham que esse sistema é semelhante a algum outro sistema, é uma mera coincidência, tá? Então vamos ver aqui a definição dos requisitos de usuário. Requisitos funcionais. Requisito número 1, cadastrar perfil. Então ele vai passar as informações aqui, né? Nome, idade, sexo, orientação, e-mail, telefone, cidade. E quem vai executar essa ação é o usuário, certo? As regras. O sistema deve permitir que o usuário realize o cadastro de seu perfil com as informações obrigatórias. Tranquilo, né? Fazer um cadastro simples. Buscar pretendente. Então, as informações são perfil do pretendente. Quem vai executar essa ação é o usuário e as regras são: o usuário deve permitir que o sistema deve permitir que o usuário percorra os perfis dos pretendentes. O sistema deve definir a ordem de prioridade com que os perfis são apresentados. Requisito número 3, curtir pretendente. No caso, informação ao perfil do pretendente, quem executa é o usuário e as regras são: o sistema deve permitir que o usuário curta o perfil de um pretendente que foi exibido no requisito funcional número 2. Tranquilo, né? Até então. Requisito número 4, super curtir pretendente. Então, vamos ler a regra. O sistema deve permitir que o usuário dê uma super curtida no perfil de um pretendente que lhe foi exibido no requisito funcional 2. Esse evento é limitado a 3 ocorrências por semana. O pretendente deve ser informado da ocorrência desse evento. Então, aqui você tem a super curtida, que a diferença da curtida normal é que é limitado a apenas 3 por semana, né? E quando um usuário der uma super curtida no perfil de outro usuário, o outro usuário tem que ficar sabendo, né? Ele é informado. Requisito número 5, pular pretendente. Então, o sistema deve permitir que o usuário pule o perfil de um pretendente que lhe foi exibido no requisito número 2. E após pular esse perfil, né, o perfil ignorado não será mais exibido ao usuário, exceto se o perfil ignorado curtir o perfil do usuário. Então aqui a gente tem uma regra de negócio, né? Os perfis que foram ignorados, né, ou seja, que foram pulados, eles não vão ser mais exibidos, exceto se o pretendente curtir o perfil do usuário, né? Aí ele volta a aparecer na lista lá dos pretendentes. Requisito funcional número 6, um match. Tá? O sistema deve informar o usuário que ocorreu um match. Aí, o que é um match? Né? Caso dois usuários curtam mutuamente seus perfis no requisito funcional número 3.
O sistema deve exibir o contato do telefone dos perfis. Tá? Então, quando acontecer um match, ou seja, um usuário curtiu o perfil do outro, então o sistema tem que informar o telefone de contato. Né? Requisito funcional número 7, alterar status. O que acontece? O usuário pode entrar no sistema e alterar seu status de solteiro para em um relacionamento, né? Seria o casado, tornando seu perfil inativo. Então aqui, o alterar status ele não vai excluir o perfil, ele vai só inativar, né, aquele usuário. Com isso, seu perfil não será exibido mais no requisito funcional número 2, qual que é o número 2? Que busca os pretendentes, né, e exibe os pretendentes para um usuário. Então, requisito no funcional número 8, gerar relatórios de usuários. Então, o admin, no caso, ele vai ter acesso a um relatório dos usuários solteiros, né, que estão cadastrados no sistema. Os requisitos não funcionais. Requisito não funcional 1. Autenticação. Qualquer usuário deve autenticar-se para usar o sistema. Segurança. O usuário só pode ter acesso aos requisitos funcionais de acordo com seu perfil. Então, esse último requisito aqui, ó, do usuário admin, a gente não quer que outros usuários tenham acesso a essa funcionalidade. E o requisito não funcional número 3, sistema. Né? O sistema deve ser acessado remotamente, ou seja, tem que ser um sistema web. Certo? Então, agora que a gente viu todos os requisitos, vamos dar uma olhada aqui no diagrama de requisitos desse sistema. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem 3 atores no nosso sistema, né? O usuário, o admin e o sistema, tá? Que também executações aqui. Então, vamos dar uma olhada no usuário. Então, o usuário, olha só, ele tem as opções de registrar, né, seu perfil e logar no sistema, certo? Quando ele loga no sistema, ele vai ter outras funcionalidades aqui, no caso, buscar pretendente e alterar o seu status, certo? Quando ele buscar o pretendente, quais outras ações que ele pode fazer? Ele pode supercurtir um usuário, um pretendente, né? Ele pode curtir um pretendente ou ele pode pular esse pretendente, tá? Então, ao buscar um pretendente, o sistema vai ter que selecionar os pretendentes, né, para executar essa ação aqui. Então, no caso, a flechinha aqui está trocada, tá? Teria que ser para cá, apontando para cá. Então, quando o usuário curtir um pretendente, o que vai acontecer? Vai chamar a ação aqui de verificar a ocorrência de um match, que é executado pelo sistema, certo? E caso ocorra um match, o que vai acontecer? O sistema vai ter que informar os contatos, né? Informar os usuários que aconteceu esse match. Então ele vai ter que informar os contatos. Que mais? Os casos de uso aqui do usuário eles estão relacionados ao do sistema, né? Então vamos continuar aqui. O que a gente tem? O sistema, como eu disse, ele pode selecionar os pretendentes que vão ser exibidos aqui, nesse caso de uso. O sistema pode, quando acontecer uma operação, uma ação de supercurtir, né, um usuário supercurtir o perfil de um pretendente, então o sistema vai ter que ir lá e decrementar, né, o número de curtidas, porque no nosso requisito lá, de supercurtidas, porque no requisito está dizendo para a gente, né, que é uma regra que ele só tem direito a 3 supercurtidas por semana. Então tem que ter uma forma de controlar isso. No caso aqui, o sistema vai decrementar alguma variável, no caso. Então, quando acontecer uma supercurtida, o sistema também tem que informar o pretendente, né, o usuário pretendente, que recebeu uma supercurtida, certo? E com isso a gente viu aqui todos os casos de uso do sistema e do usuário. Agora vamos dar uma olhada aqui no admin. Tá? No admin eu até inclusive coloquei mais casos de uso aqui para a gente poder
entender melhor. Aqui no caso, o admin ele pode gerar relatório dos usuários, ele pode gerar relatório dos usuários inativos, né? Ou seja, aqueles que estão com status igual a em um relacionamento. Ele pode gerar os relatórios dos matches que aconteceram, né? E gerar relatório dos perfis mais curtidos, né? Então esses aqui não estão lá nos nossos requisitos funcionais, tá? Mas eu coloquei aqui para a gente já ter uma ideia do que o cliente pode pedir, certo? Então a gente viu aqui o diagrama de casos de uso, certo? Vamos passar agora para o próximo diagrama, que é o diagrama de classes. O diagrama de classes ele já ajuda a gente a entender um pouco sobre as classes, né, do meu sistema, como o próprio nome diz, mas também do que vai precisar ser armazenado, né, num banco de dados. Então, aqui a gente tem a classe principal, que é a classe pessoa, que está relacionada a todas as outras. Então, a classe pessoa ela vai armazenar os atributos da pessoa. Lembrando que o menos aqui indica que esses atributos são privados, tá? E aqui a gente já tem os tipos dos atributos, né? Então, nome, sexo, orientação, telefone são do tipo string. O status, aqui eu já estou colocando como solteiro. E ele já começa como verdadeiro, tá? É um booleano que já começa como verdadeiro. E outra variável aqui é matches restantes, que seria aquela regra de negócio, né? Que a pessoa só tem 3 matches por semana. Desculpa, 3 matches não, 3 super curtidas. Então o nome aqui está errado, não seria matches restantes, seria super curtidas restantes, tá? E aqui já começa com valor 3. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui os atributos, os métodos para manipular esses atributos, tá? Então eu tenho o método getNome, getSexo, getOrientação, getTelefone, getStatus, alterar status, tá? No caso seria alterar o solteiro aqui, né? E restaurar não seria match, né? Seria super curtidas, que vai inicializar para 3. E faltou um aqui, né? Um método que seria decrementar o número de super curtidas, que eu estou chamando aqui erroneamente de matches restantes, tá? Então poderia ter uma função aqui, um método. Então a classe pessoa ela vai se relacionar com outros objetos da classe pessoa, certo? Então como que a gente vai fazer isso? Quando ele curtir um outro perfil de um pretendente, então eu vou armazenar isso em um objeto, certo? E esse objeto eu estou chamando aqui de curtidas. Então, um usuário curtiu um pretendente, tá? Então isso vai ser armazenado assim, então como um objeto. Então esse objeto ele vai ter aqui essa classe, né? Ela tem os métodos getUsuário e getPretendente, certo? Então a gente pode pensar nisso aqui sendo armazenado num banco de dados e lá eu vou ter, né, todos os usuários que curtiram os perfis, certo? Que mais? Tem uma outra classe importante aqui, é ignorados, né? Que seria o quê? Quando o usuário pula um perfil, esse perfil não pode aparecer mais. Então eu tenho que de alguma forma controlar os perfis que ele pulou. Então aqui a gente está controlando isso por meio dessa classe, que vai, mesma coisa que a classe curtida, só que aqui eles vão ser os perfis que o usuário ignorou, certo? Que mais? Toda vez que o usuário der uma super curtida, eu também vou armazenar nessa outra classe, né? Então essa classe de super curtidas, ela vai ter o usuário, o pretendente que recebeu a super curtida e a data, né, da ocorrência. É a mesma coisa que as outras, só que aqui eu tenho a data. Então aqui aí já é uma definição, já é uma coisa específica do projeto. Eu poderia considerar a super curtida como simplesmente uma curtida, tá?
e só que diferenciar isso simplesmente na lógica do programa. Mas aqui eu preferi armazenar as supercurtidas, né, numa classe separada. Por quê? Porque no caso o administrador ele pode pedir, não tem nos requisitos, né, mas ele pode pedir, solicitar depois, um relatório das supercurtidas, né, que aconteceram no sistema. Então por isso que eu acho importante aqui, aí já estou projetando o sistema já pensando no futuro, né, de uma possível solicitação, mesmo que não esteja nos requisitos. Tá? E a outra classe que a gente tem aqui é a classe match, quando dois usuários curtirem os seus perfis, então a gente vai ter a ocorrência de um match. Tá? Então armazenando aqui, mesma coisa que os demais, né, o usuário e o pretendente que aconteceu. Então, outro ponto importante aqui, informação importante, é a questão da multiplicidade. No caso aqui, as curtidas, a classe ignoradas, as supercurtidas e o match estão todos relacionados a uma pessoa, né? O usuário. Mas no caso a gente vai ter sempre também um outro usuário aqui, que é o pretendente, tá? Que também é uma pessoa. Então, o que mais vai acontecer? E a pessoa, no caso, uma pessoa ela pode curtir vários usuários. Então aqui é um relacionamento de 1 para N. Tá? De 1 para N. Um ou vários usuários. Então a mesma coisa, um usuário, uma pessoa, ele pode ignorar um ou vários perfis. Tá? Então a multiplicidade é de 1 para vários. Mesma coisa supercurtidas e o matches. Tá? Agora vamos passar aqui para o próximo diagrama, que é o diagrama de atividades. Tá? O diagrama de atividades, deixa eu tirar o zoom aqui um pouco para ficar melhor para a gente ver. O diagrama de atividades, ele mostra como se fossem os estados que o meu sistema se encontra. Né? Então, e o que está aqui nessas caixinhas aqui são as ações que são executadas. Então aqui é o meu estado inicial, certo? Então, em seguida, o acesso ao meu sistema ele começa quando o usuário loga no sistema, certo? Quando ele loga no sistema, o que ele pode fazer? Ele pode abrir a telinha de visualizar perfis, né? Os perfis dos outros usuários. Quando ele visualiza um perfil, ele tem duas ações possíveis. Ele pode ou pular o perfil, e se ele pular esse perfil, o sistema vai ter que buscar um novo perfil para que seja exibido para ele. Então a gente fica nesse ciclo aqui, né, de pula um perfil e visualiza outro. Pula um perfil e visualiza outro. Ou a outra ação que ele pode fazer é curtir um perfil. Então quando ele curtir um perfil, o que vai acontecer? O meu sistema vai ter que verificar se não houve a ocorrência de um match, né, se os dois perfis se curtiram. Então ele vai verificar. Ocorreu um match? Caso não tenha ocorrido, então ele passa para o próximo perfil. Né? E isso aqui vai gerar um objeto lá na minha classe de curtidas. Né? Então esse perfil, se ele não foi curtido, quer dizer, se não aconteceu um match, passa para o próximo perfil e segue a vida. Né? Agora, se aconteceu um match, o que o sistema tem que fazer? Ele tem que informar os usuários, né, exibir uma mensagem ou o que quer que seja, que ocorreu um match entre os dois, e em seguida o que ele vai ter que fazer? Enviar contato dos usuários, né? Aqui ele envia o telefone. E após isso, o que ele pode fazer? Ele pode visualizar outro perfil, né, segue a vida, visualizando outros perfis, ou ele pode sair do sistema. Ele também pode sair quando ele visualizar um perfil, né? Qualquer situação ele pode sair, tá? Então os estados, quando ele estiver visualizando um perfil ou recebeu lá a informação de um match, ele pode sair. Aqui eu também poderia fazer uma ligação aqui, né? Logou no sistema, mas ele também pode sair do sistema. Mas aqui eu já estou considerando que ele vai logar no sistema e a primeira tela que vai aparecer é visualizar o perfil de um outro usuário. Tá? Então, esse foi o nosso diagrama de atividades do meu sistema, seek love, né?
Agora vamos passar para o próximo, que é o diagrama de sequência. No caso aqui, o diagrama de sequências, ele é mais específico, tá? Então você pode fazer um diagrama de sequência para cada funcionalidade, cada requisito do meu sistema, requisito funcional. Então no caso aqui, eu selecionei o requisito que eu achei mais complexo, que é o requisito funcional 6, aquele que define a ocorrência de um match, tá? Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho o meu usuário, certo? A sequência aqui, o diagrama de sequência ele vai mostrar a execução, né, das ações numa sequência. E o tempo aqui ele está no eixo Y, né, no eixo vertical. Então o que está mais no topo, no caso aqui, essa ação, essa setinha aqui define uma ação. Então essa ação, como ela está no topo da minha linha vertical, ela é a primeira ação que está sendo executada aqui. Então o meu usuário ele pode chegar e abrir o app, tá? Estou definindo aqui como se fosse uma função, tá? E aqui em cima o que a gente vai colocar? Eu estou colocando no caso as telas que eu já estou prevendo que o meu sistema vai ter. Ele vai ter uma tela de login e uma tela de visualizar perfil, tá? Ou eu posso colocar também as classes que vão ter alguma alteração, que vão sofrer alguma ação, tá? Nessa sequência, desse requisito. Então aqui eu coloquei a tela de login, a tela de visualizar o perfil de um usuário, a classe, né, de curtidas e a classe de matches, que vão ser influenciadas nesse requisito aqui de ocorrência de um match. Então o que vai acontecer? O meu usuário abriu o app, então ele vai ter lá a tela de login, certo? Quando ele logar no sistema, o que vai acontecer? Ele vai ter acesso à tela onde ele visualiza os perfis, tá? Então aqui, nesse diagrama, eu já estou considerando que ele curtiu um perfil, tá? Então ele curtiu um perfil. O que vai acontecer? Isso vai gerar lá um objeto da minha classe curtidas, certo? E o que vai acontecer? O meu sistema vai executar uma ação aqui de verificar se ocorreu um match, tá? Então o que vai acontecer? Ele vai verificar a própria classe aqui, né? A lista de objetos dessa classe, para verificar se ocorreu um match. Então por isso que ela está apontando para a própria classe, tá? Se acontecer um match, então ele vai executar essa ação, né? Deu match. Então o que vai acontecer? Esse deu match, ele vai executar uma ação que vai gerar um objeto da classe match, né? E esse objeto, quando ele receber essa mensagem, essa ação, o que ele vai responder? Ele vai ter que dar uma resposta informando quem foi o pretendente. No caso, para quê? Para que o pretendente seja informado da ocorrência desse match, certo? E a minha classe curtidas vai pegar e retornar essa mensagem aqui para a tela onde o usuário estava visualizando aquele perfil, certo? Então esse é o nosso diagrama de sequências do requisito funcional número 6. A gente pode olhar aqui, eu fiz também, o diagrama de sequências do requisito número 4, aquele que define a supercurtida, tá? Então o que vai acontecer? O meu usuário aqui é bem parecido com o outro, só que um pouco mais simples, tá? O meu usuário ele vai abrir o aplicativo, né, ou o sistema web, então ele vai fazer o login no sistema, em seguida ele já vai pegar o primeiro perfil e dar uma super curtida, tá? Então, quando ele der uma super curtida, o sistema tem que verificar se já não aconteceu um match, certo? E, de acordo com a lógica lá do requisito, quando um usuário super curtir o perfil de um pretendente, então o pretendente tem que ser informado. Então aqui vai ser executada a ação de informar o pretendente que o perfil dele foi super curtido, certo? Então a gente viu aqui todos os diagramas, né? O diagrama de caso de uso, diagrama de classes,
que é o diagrama de casos de uso, diagramas de classes, diagrama de atividade e os 2 diagramas de sequência, certo? Então, eu espero que esses diagramas tenham dado uma outra visão para vocês e que tenha ajudado vocês a entender melhor os diagramas da UML, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.